Classificação livre. Olá, profissionais do meu Brasil, tudo bem? Bem-vindos a mais um Você versus Gutenberg. Toda semana um novo candidato passa por uma entrevista de emprego em forma de jogo e concorre a uma vaga na grande final da temporada. Veja as regras desta quarta temporada. Se o vencedor estiver desempregado, receberá uma recolocação no mercado feita pela Gutenberg Consultores. Se estiver trabalhando, passará por um coaching conduzido por mim, pessoalmente. Veja como está o ranking desta quarta temporada. Se você tem interesse em participar do nosso programa, envie seu currículo para o e-mail gutenberg@idealtv.com.br. Vamos conhecer agora o candidato de hoje. Pode entrar, José Eduardo Pinto. O prazer em recebê-lo aqui. Prazer é meu, Gutenberg. Está preparado? Eu sei que não é fácil, mas estou preparado. Sucesso para você. Ok. Vamos sentar. Como você sabe, isso é um jogo em forma de uma entrevista. Eu vou começar por uma rápida avaliação do seu currículo, porque pela posição que você ocupou, eu acho que ele merece um tratamento mais adequado. Por exemplo, dados pessoais. Brasileiro, separado, 2 filhos, sua idade. Eu colocaria este item, o item separado, na última página e não logo aqui na frente. Em segundo lugar, quando você diz área de atuação, o melhor seria objetivo. E aí você declara qual é o seu objetivo de carreira. Eu vejo também que em nenhum instante você fala dos resultados que você conquistou e você teve uma carreira brilhante em uma empresa multinacional. Então, por esta razão, eu não vou lhe dar 10 pontos. Mas você pode se recuperar ao longo do nosso programa. Vamos então agora para uma pergunta sobre carreira, a sua carreira. Em seu currículo você diz que tem 51 anos de idade. Que tipo de carreira você visualiza hoje para você? E o que de concreto empreende para tornar este objetivo uma realidade? Como você mesmo disse, eu tive uma carreira brilhante dentro dessa empresa multinacional que eu trabalhei. Em 19 anos eu parti de trainee até gerente de treinamento e até... Diretor, responsável por uma universidade corporativa. Isso mesmo. Desde o momento em que eu saí da empresa até agora eu trabalhei como consultoria. Então eu agreguei muitas coisas, eu até falo assim, quando eu estava nessa empresa, por 19 anos, eu falava somente uma língua. Agora, por ter passado por ser consultor de diversas empresas, eu falo outras línguas. Então, eu tenho outros conhecimentos que podem, junto com o meu conhecimento, junto com a minha experiência, com a sabedoria que eu peguei nesses 5 últimos anos, agregar muita coisa a uma empresa que precisa de uma pessoa especificamente para desenvolvimento de recursos humanos. Então, essa é a carreira que eu vejo para meus próximos 15, 20 anos de trabalho, seria fortemente atuar no desenvolvimento de pessoas, que é uma coisa que eu tenho paixão. O meu grande enfoque é a área de desenvolvimento, a área de treinamento. Então, o que eu pretendo no momento é ou uma gerência de treinamento ou uma diretoria de treinamento. Essa é o que eu pretendo no momento. Muito bem. Para você que está em casa, é muito importante, qualquer que seja o seu nível, se no começo, se no meio ou se chegando já ao ocaso da carreira, que você tenha bem claro quais são os seus objetivos e que você trabalhe com muita dedicação para concretizá-lo. Parabéns, você ganha 10 pontos. Começou a se recuperar. Muito obrigado. Vamos então para a segunda pergunta. Você foi reitor da Universidade do Hamburger, que tem a pretensão de ser a maior do mundo em número de cursos e também em número de pessoas que treinou.
Eu pergunto a você, quais foram as realizações mais importantes que você conquistou ao longo desse seu período em que foi reitor de uma universidade muito conhecida no ambiente corporativo? O que eu posso dizer é que eu participei desde a fase de confecção das plantas dessa universidade. Então, eu participei desde a implantação da infraestrutura dessa universidade, da construção realmente dessa universidade. Depois disso, dela construída, eu passei um estágio nos Estados Unidos para entender... Quanto tempo? 6 meses. Ok. Esse estágio de 6 meses para aprender como é que funcionava, como é que era a administração de uma universidade corporativa e também trazer um primeiro curso que somente era dado lá para ser dado aqui no Brasil para atender a América do Sul e Portugal. Então, eu fiz toda essa implantação física, a implantação do corpo docente, da vinda desses cursos internacionais para o Brasil e a criação de alguns cursos específicos. E quantas pessoas você treinou ao longo desta sua carreira? Então, de 3.000 a 3.200 pessoas. Muito bom. Esses são resultados concretos de seu trabalho. É isto aí que você tem que responder numa entrevista, telespectador, quando a pessoa responsável pelo recrutamento lhe pergunta: quais foram os resultados mais importantes que conquistou ao longo da sua carreira? Esses resultados devem fluir, devem sair da sua boca com uma grande onda, de tal forma que o seu entrevistador fique apaixonado pelas suas realizações. Prepare-se para as entrevistas. Saiba aqui e aqui quais foram os resultados mais importantes que você tem produzido ao longo de sua carreira. Parabéns, você está se recuperando e você acaba de ganhar mais 10 pontos. Agora, vamos interromper a nossa entrevista para tirar dúvida de um telespectador no Gutenberg Responde. Tenho 35 anos. Sou gerente de novos negócios há 2 anos em uma empresa de porte médio, que vem crescendo nos últimos anos. O diretor do meu departamento acabou de deixar a empresa e imaginei que eu seria o seu sucessor, já que tenho trazido ótimos resultados para a empresa. Mas acabo de saber que foi contratado um executivo de fora para ocupar o cargo que tanto sonhei. Estou muito desapontado e também desmotivado. O que devo fazer? Grato. Prezado telespectador, este é um acontecimento muito comum nas organizações. É importante dizer para você que não são apenas os resultados que contam. Muitas vezes, em uma promoção, os resultados contam muito pouco. Até porque existem outros fatores que contribuem para uma promoção, como, por exemplo, uma comunicação oral e escrita. O seu talento para liderar, a sua inteligência social, a sua inteligência emocional, a sua inteligência espiritual, a sua habilidade política e a sua capacidade de ser visto pela organização como estrela. Sugiro que você pare, que você pense, que você reflita sobre o que deu errado. Corrija e vá em frente. Não se desespere porque você foi preterido em uma promoção. Boa sorte! Se você também tem dúvidas sobre gestão de carreira, envie um e-mail para gutenberg@idealtv.com.br. E não deixe de visitar o nosso site, onde você encontra vídeos dos nossos programas e outros conteúdos exclusivos, como por exemplo o meu blog. Aproveite e deixe os seus comentários. Eu volto no instante, não saia daí. Ele sempre me dizia: eu vou ser presidente de uma companhia. Ele viaja, traz roupa pra mim. Quando ele vai fazer mala de trabalho, ele pede pra eu olhar. Decidido, pensamento sempre positivo e chegou.
Por trás de um presidente, há sempre uma grande mulher. Só elas sabem Esposas de Presidentes. Quinta, 10h30 da noite. Aonde fica o amor? O amor mora no escuro. É isso. Não fala mais nada. Eu que acreditava tanto em você. Como acreditava, Célio? Não acredita mais? Não perca o episódio final da 4ª temporada do Sem Maneiras. Hoje, às 10 da noite, na Ideal TV. Eu sinto que as pessoas entram na empresa e depois de um ano você pergunta para elas o que elas querem ser diretores. O que leva uma pessoa ao topo? Eu tenho uma filosofia, visão, missão, qual o gap? Entenda como pensam e vivem os presidentes de grandes empresas. Toda semana, Maria Tereza Gomes entrevista os grandes chefões do mercado. E ela não dá moleza. Embaixadinha, meu. Trajetória Ideal, hoje, 10h30 da noite. O Confraria Ideal desta semana vai falar sobre moda. Afinal, como fica a moda em tempos de crise? É tanto compra e vende de marca que a gente quer saber quais são os negócios que deram certo. Não temos nem o preço do chinês e nem a marca do europeu, né? E Monadorf até prova alguns modelos. Tem que ser pra cima, tem que ser um outro desenho de óculos. Confraria Ideal, sexta, 9 da noite na Ideal TV. Olá, estamos de volta com você versus Gutenberg. O candidato à entrevista de hoje é José Eduardo Pinto Ribeiro, que tem até o momento 20 pontos. Neste bloco, nós vamos fazer uma avaliação sobre seus conhecimentos gerais. São perguntas de certo ou errado, valendo 0 ou 5 pontos. Vamos para a primeira pergunta. A tecnologia do DNA recombinante foi descoberta em meados dos anos 60 pela renomada oncologista Susan Desmond Hellmann. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Telespectador, ele falou com muita veemência, mas é falso. Os indivíduos que fizeram ou que desenvolveram este aspecto da ciência foi o professor Herbert Boyer, bioquímico da Universidade da Califórnia, e Stanley Cohen, da Universidade de Stanford. Portanto, eu não vou lhe dar 5 pontos. Segundo a Intel, e esta é uma pergunta de atualidade corporativa, segundo a Intel, 49 mil dólares é o valor do custo real que uma empresa chega a ter quando o notebook de um funcionário é roubado ou extraviado. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Telespectador, desta vez ele respondeu corretamente. É verdadeiro. O dado leva em conta o custo do equipamento, o roubo de dados confidenciais e também as despesas com processos judiciais. Parabéns, você acaba de ganhar 5 pontos. Periélio, olha que nome bonito. Periélio. Ponto da órbita em que um astro está mais distante do Sol. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Pela palavra periférico, hélio, sol, é verdadeiro. Telespectador, ele raciocina, naturalmente, uma pessoa que tem conhecimento, mas a resposta é falsa. A resposta verdadeira é periélio, é o ponto da órbita em que um astro está mais próximo do Sol e não mais distante do Sol. Eu não vou lhe dar 5 pontos para a sua resposta. Preparado para a próxima? Okay. Então vou fazê-la. Predestinação é a doutrina teológica que afirma que o rumo do mundo e, em especial, a salvação ou condenação humana foi
predeterminada por Deus antes da criação, que é um elemento central da teologia calvinista. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Tem certeza? Sim. Ótimo. Certeza. Telespectador, a resposta foi respondida corretamente. É verdadeiro. Consequentemente, você acaba de ganhar mais 5 pontos. Muito bom. A abadia de Westminster é mundialmente famosa por guardar os despojos dos monarcas europeus, notadamente franceses, espanhóis, ingleses, e como cenário também das coroações e outros grandes eventos dessas monarquias. Verdadeiro ou falso? Por ter espanhóis, ter falado espanhóis, eu acredito que é falso. É falso, então? É falso. Telespectador, ele acertou a pergunta. É falso. A abadia de Westminster é mundialmente famosa por guardar os despojos dos monarcas ingleses e não franceses e espanhóis. Parabéns, você acaba de ganhar mais 5 pontos. Vamos para mais uma pergunta. As universidades corporativas são uma realidade no mundo moderno. Elas surgiram em razão do distanciamento da universidade tradicional do mundo dos negócios na década de 80. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso? Falso. Foi bem antes de 80. É isso mesmo, telespectador. Ele respondeu com convicção e também corretamente. A primeira universidade corporativa surgiu na década de 50. Ela foi criada pela General Electric em 1955. Parabéns, você acaba de ganhar mais 5 pontos. Obrigado. Agora eu gostaria de dar uma dica de leitura no livro do Gutenberg. O livro de hoje é este aqui. Executive Integrity, ou Integridade Executiva. Como você sabe, a integridade hoje é uma das virtudes mais importantes de um executivo. Leia este livro e se aconselhe com pessoas que podem lhe ensinar como viver uma vida ética e como também dar uma grande contribuição aos princípios morais de uma sociedade apodrecida como a nossa. Você encontra todas as dicas do livro do Gutenberg no nosso site, assim como outros conteúdos exclusivos como o meu blog. Não deixe de acessar. Nós vamos para mais uma pausa rápida e voltamos já já com a rodada final do programa. Não saia daí. Aonde fica o amor? O amor mora no escuro. É isso. Não fala mais nada. Eu que acreditava tanto em você. Como acreditava, Célio? Não acredita mais? Não perca o episódio final da 4ª temporada do 100 Maneiras. Hoje, às 10 da noite, na Ideal TV. A crise não é uma nuvem negra que veio para acabar com sua vida. Crise é apenas um resultado agudo da soma dos erros cometidos por um certo período de tempo. E errar faz parte de qualquer processo de desenvolvimento. Não há mal que sempre dure. E se o sistema financeiro está tendo que se reinventar, talvez seja uma boa hora para você mudar também. Gastar menos e melhor, ler um livro ao invés de ir ao cinema, prestar atenção em onde está o imposto que você paga é só o começo. Porque dinheiro não é tudo. Qual é a vida que você quer viver? Formigas constroem sociedades autossuficientes, porque vivem num sistema de reciclagem constante. Será que a reutilização é um bom caminho para proteger o meio ambiente? Gafanhotos destroem seu próprio ecossistema em um curto período de tempo. Um caminho sem volta. E você pensa em tudo isso na hora de comprar um produto? E a sua empresa? Esgota ou constrói recursos? Sobre Formigas e Gafanhotos, um programa sobre sustentabilidade para você reciclar suas ideias.
sobre formigas e gafanhotos. Hoje, 11h30 da noite. Agora é o abstrato que manda? Se nós passarmos isso para uma empresa, eu posso ter medo do meu chefe, do meu superior, ou eu posso aprender a não ter medo. O vilão foi a súbita variação cambial. Isso é muito concreto. Primeiro, é um falso dilema. Essas perguntas podem parecer estranhas a princípio, mas na verdade elas são muito mais importantes do que você imagina. Is it very clear that everything is interconnected right now in the world that we are living? Everything is interconnected. Siga o mestre. Carlos Melo entrevista grandes pensadores do Brasil e do mundo sobre as tendências em gestão e carreira. Siga o mestre. Amanhã às 9h30 da noite na Ideal TV. Estamos de volta com você versus Gutenberg. Nesta última etapa eu farei 2 perguntas dissertativas valendo 20 pontos cada. José Eduardo, você tem até o momento 40 pontos, mas você pode terminar este programa com 80 pontos. Vamos então para a primeira? Está preparado? Sim. Ótimo. Recentemente, importante revista de negócio de circulação nacional publicou relevante matéria sob o título A escolha do Chief Executive Officer é a mais importante das decisões sobre as pessoas. Pergunto, quais as lições apontadas por Jack Welch, ex-Chief Executive Officer da GE, para a sucessão de um Chief Executive Officer? A primeira coisa que o grande chefe, o Chief Executive Officer, deve ter em mente é que ele deve preparar de 2, 3 ou até 4 pessoas para fazer a sua sucessão. Isso. Para que no momento correto, no momento adequado ou necessário, junto com o board, ele possa tomar uma decisão e possa escolher entre um dos outros. Não fique somente na mão de um. Esta é uma boa ideia. Uma segunda ideia. Uma segunda ideia é você fazer com que esse Chief Executive Officer ele tenha participado da operação de mais de um país. Ele ter o conhecimento da operação mundial dessa corporação e poder se comunicar e chefiar uma empresa diversa. Uma terceira, ele tem que ter um comprometimento e uma paixão pela empresa muito grande. Porque isso é uma crença minha. Eu acho que sem paixão e sem comprometimento, a pessoa faz coisas como outras qualquer muito bem preparadas faziam. Eu acho que o diferencial paixão e comprometimento é uma coisa muito importante na escolha de um desses 4 que eu falei, 3 ou 4 que eu falei. O que mais? Não sei, não saberia dizer. Uma quarta. Eu acho que essas 3 são principais. Telespectador, o nosso candidato respondeu parcialmente à minha pergunta. Naturalmente que não é fácil você memorizar esses tenets de uma mente privilegiada como a do Jack Welch. De qualquer maneira, Jack Welch dizia o seguinte, que quando você está planejando a sucessão de um Chief Executive Officer, você tem que antecipar a necessidade das mudanças que precisam ser feitas. Em segundo lugar, você precisa ser explícito, claro, na definição das exigências para que alguém ocupe aquele cargo. Em terceiro lugar, você tem que mobilizar toda a rede social para apoiar este elemento que será investido desta nova posição. Em quarto lugar, você tem de transformar o processo num processo cristalino, transparente. E por último, você tem que ajudar aquele executivo que foi escolhido de tal maneira que o processo seja feito de forma normal, de forma benéfica, não apenas para quem está saindo, mas para o que está chegando para ocupar o cargo e principalmente para a organização como um todo. Em função disso, eu não vou lhe dar 20 pontos desta maneira. Vamos então para a próxima pergunta. As mulheres ganham a cada dia mais espaço no mercado de trabalho e se firmam pela dedicação, pela competência e também pelo nível de preparo. Entretanto, muitas delas, quando abandonam a carreira por um período
prolongado em razão de filhos, muitas têm grandes dificuldades de voltar ao mercado de trabalho. A você que foi diretor de uma universidade corporativa, eu pergunto, que conselhos você daria a essas profissionais que ambicionam voltar ao mercado de trabalho, mas que também sentem certas dificuldades? Eu acredito que se a profissional vai ficar afastada, seja ela por um motivo de filhos ou por qualquer outro motivo que ela vai ficar afastada, eu acho que ela tem que pensar sempre no seu autodesenvolvimento. Não é porque ela está afastada que ela deve parar de se instruir, de ensinar, de buscar ensinamento, buscar alguma coisa a mais. Excelente observação. Que mais? Acredito que ela deve estar mantendo o seu networking. Excelente. Mantendo o seu networking e não se afastando dele, porque em algum momento ela vai fazer uso dele. Então, falamos de autodesenvolvimento, de networking. Um terceiro item para uma profissional que ficou afastada, ela deve pensar muito bem se ela quer realmente retornar, porque ela tem que pensar, se eu vou voltar, uma coisa muito importante é manter a minha vida profissional e pessoal equilibrada. Ou não partir para uma carreira corporativa e montar o seu próprio negócio, onde ela possa gerir melhor os horários de trabalho. Eu acho que ele abordou alguns pontos que são críticos. Em fazendo assim, tenho certeza de que você voltará ao mercado de trabalho com certa facilidade. Que você tenha muito sucesso na sua volta ao mercado de trabalho. Parabéns, eu vou lhe dar 20 pontos. Agora, José Eduardo, me diga o que você achou desta nossa entrevista, o que você aprendeu e o que você gostaria de falar para o nosso público. Primeiro eu quero agradecer a possibilidade de participação no programa e dizer que os seus feedbacks são muito sinceros e eu agradeço isso. E que muitas vezes as pessoas pensam, poxa, eu não vou me inscrever, você acha que eu vou até a TV? Não, tenha certeza que algo vai acontecer. Se mobilize, se movimente. Se você ficar em casa sem colocar o seu e-mail lá e se inscrever no programa, com certeza não vai participar. Acredite que você tem essa condição. Nós ficamos gratos com a sua vinda e com a sua participação. Naturalmente que você é um executivo experiente. Eu tenho certeza que qualquer pessoa que venha para o meu programa, naturalmente derrapará, como eu também, se viesse, derraparia. Portanto, eu fico muito feliz que você, com a sua experiência, tem essa humildade para dizer que você aprendeu e que você insiste e que você incentiva as pessoas para participarem deste programa. Parabéns a você. E agora, vamos à palavra do dia. A vida não é um jogo de xadrez em que cada movimento pode ser planejado. A primeira fase de sua carreira deve se concentrar em uma série de exploração profissional. A exploração de si mesmo, a exploração do mundo, a exploração dos negócios e do mundo em geral. Os Chief Executive Officers, em potencial, precisam acumular ampla variedade de experiências profissionais e de negócios também. Desenvolver sólida plataforma de habilidades profissionais e desenvolver o autoconhecimento desde o início de sua carreira. Palavras de Steve Tappan no livro The Secrets of Chief Executive Officers. O programa de hoje chegou ao fim. Continue mandando os seus e-mails, acessando os vídeos do programa e deixando seus comentários no meu blog. Obrigado pela sua companhia e até a semana que vem com mais um Você versus Gutenberg. Até a próxima semana. Eu gostaria de dedicar essa minha participação no programa Você versus Gutenberg aos meus filhos, o Danilo e a Débora, ao meu pai, que muita cultura e sempre insistiu na minha cultura, e também agradecer a oportunidade que o Gutenberg deu, os feedbacks sinceros que ele me deu, também agradecer todo o carinho da equipe de produção do programa e também o privilégio de estar participando de um programa de tão alto nível. Agradecer isso na TV Ideal. Classificação livre.